Família, O amigo me deu saúde. Oi. iremos começar, certinho? Antes de mais nada, abriremos com um belo de um poema. Teu Deus é judeu, a tua música é negra, o teu carro é japonês, a tua pizza é italiana, o teu gás é argelino, o teu café é brasileiro, a tua democracia é grega, o teu números são árabes, as tuas letras são latinas. Eu sou teu vizinho e ainda me chamas de estrangeiro? Eduardo Galeno em O Caçador de Histórias. Depois desse poema, peço para que o nosso querido João Siqueira Lopes possa fazer nossa peça de abertura. Muito bem, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos físicos e imaginar a figura meia e amiga do Divino Mestre Jesus a nos envolver em paz, serenidade e harmonia aos nossos corações. Divino Mestre Jesus, queridos amigos do Plano Maior, nós agradecemos imensamente por esse momento, por estarmos aqui enlaçados nessa imensa, imensurável família espiritual e afastados fisicamente, quilômetros de distância, estamos unidos no mesmo ideal e rogamos a Ti, Pai amado, que os ensinamentos aprendidos possam, de nossas mentes, inundar os nossos corações e, sobretudo, materializarmos em nossas mãos em favor daqueles que jornadeiam conosco. Que o vosso amor nos ilumine, nos fortaleça e toda energia que possa ser colhida nessa tarde, nesses momentos, possam ser aproveitadas por vossas mãos e seus mensageiros do plano maior em favor dos que sofrem nos dois planos da vida. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, João. E antes, aqueles recadinhos que todo sábado estaremos aqui às 14 horas com esses estudos. E todos esses estudos que fazemos estão disponíveis até uma terça-feira, mais ou menos, no canal do Movimento da Fraternidade. Lá tem uma playlist onde todos estão lá catalogados certinhos. Então, dúvidas, quer rever algum conteúdo, ou perdeu esse e quer rever o próximo, enfim, vice-versa, está lá, youtube.com/Movimento da Fraternidade. Ok? O tema sobre hoje é raça humana e racismo. E com extremo gosto e entusiasmo, a aula vai ser ministrada pelo nosso querido Ângelo Domingues, Sr. Anjão, para os mais íntimos, e advogado militante, professor secundário de História, Sociologia e Filosofia. E, Sr. Ângelo, prazer ter o senhor conosco. Prazer é meu estar com vocês. Alguns ex-alunos meus. Ó. Tem duas aí que estão sorrindo mais que as outras, viu? A Meire. Eu. Ana, né? Um prazer, seu Ângelo, ter sido sua aluna. Vocês. Eu também. Também, a Marta, isso. Fica à vontade, seu Ângelo. Bom, vocês fizeram com que eu voltasse a estudar um pouco de história e de antropologia. Eu fiz algumas pesquisas. Evidentemente que no campo da antropologia, na evolução cultural do homem, não há unanimidade entre os cientistas modernos. Uma coisa existe em questão de unanimidade. Só existe uma raça. É a raça do Homo sapiens, que somos nós. Resta saber se o Homo sapiens, que somos nós, teve cruzamentos pré-históricos com outras espécies humanas que também existiram na Terra.
De todas que existiram, nós temos pouquíssimos conhecimentos, como o homem de Java, o homem de Pequim, o homem siberiano, etc. Mas as duas espécies humanas mais conhecidas somos nós, o Homo sapiens, e o homem de Neandertal. O homem de Neandertal habitou a Europa de hoje, também o Oriente Médio, parte do Oriente Médio. Esse homem sobreviveu e se adaptou muitíssimo bem à Era Glacial. Sobreviveu à Era Glacial. Era um homem relativamente baixo para os padrões modernos, no máximo 1,70 m de altura, pescoço curto, branco, carrancudo, já tinha uma noção de imortalidade, porque sepultava os mortos, era caçador, pescador. Não era agricultor. Caçava com uma lança. Ele sobreviveu aí por alguns milhares e milhares de anos. Segundo as pesquisas modernas, o Homo sapiens, que somos nós, surgiu na África do Sul. O Homo sapiens era negro. E dali, da África do Sul, ele vai se espalhar por toda a África, teria entrado no Oriente Médio pelo Istmo de Suez, espalhado-se pela Europa, pela Ásia, atingido a Oceania e atingido as Américas através do Estreito de Bering. Em épocas passadas, tinha-se uma conexão entre a Ásia e a Europa na época da Era Glacial, porque o oceano ali era raso, no Mar de Bering. Bom, isso é só uma preliminar, né? O que se discute modernamente é se chegou a haver algum cruzamento entre o Homo sapiens, que somos nós, e o homem de Neandertal. O que sabemos é que eles ocuparam o mesmo espaço geográfico. E, quando duas espécies ocupam o mesmo espaço geográfico, evidentemente há conflitos entre elas, pela luta da sobrevivência. O que sabemos é que o homem de Neandertal está extinto. E nós, Homo sapiens, estamos aqui aprontando poucas e boas neste planeta imenso que é a Terra, maravilhoso. Né? Então nós somos o quê? Homo sapiens. Quanto ao cruzamento de Homo sapiens com o homem de Neandertal, segundo algumas pesquisas, provavelmente isso tenha acontecido. Há vestígios de NDA em nós, Homo sapiens. Alguns de nós tem, na proporção de 5 a 10%. Mas isso ainda não está provado cientificamente, não está ainda com uma prova irrefutável. Mas eu creio, particularmente, que isso foi possível porque conviveram no mesmo espaço. Né? Ambos disputavam o mesmo território. E nós sabemos que entre qualquer tipo de animal vivo, há uma disputa com o território. Qualquer um que vê um cachorro fazer xixi no poste, ele está fazendo o quê? Demarcando o seu território. Aqui é a minha área. Se alguém entrar aqui, ai de cuidado comigo. Então, a luta da sobrevivência prevaleceu o Homo sapiens. Por que prevaleceu o Homo sapiens? Porque é um homem que desenvolveu mais a inteligência. Ele tinha armas melhores do que o homem de Neandertal. Era uma lança mais comprida, mais pontiaguda. O Homo sapiens conseguiu inventar algumas coisas muito importantes, como um anzol, por exemplo, para pescar. Então a alimentação dele melhorou no sentido de ser, como foi no passado, um carniceiro e um coletador de frutas, né? Passou a ser um pescador também. Teve um enriquecimento no seu cérebro, cresceu no seu cérebro, e ele se tornou mais inteligente. Daí a supremacia, a aliança do vigor físico com a inteligência. Então o Homo sapiens está aqui no planeta hoje. Uma missão a cumprir muito árdua, que é
atualmente de salvar o planeta. Arrumar a nossa casa, deixá-la em ordem para ser bem habitada por todos nós. Essa é só uma preliminar. Hoje fala-se muito em raça branca, raça negra, raça amarela. No passado, bem lá atrás, quando eu fui aluno dos meus professores, falava-se da raça vermelha. Isso não existiu. Né? Então fala-se, existem raças? Não existe. Existe uma colher. Uma raça não tem. A raça é uma só. É o Homo sapiens. Somos nós. Mas tem branco? Tem. Tem negro? Tem. Tem o amarelo? Tem. Fisicamente são semelhantes? São. São iguais? Não são. Ninguém é igual ao outro. Nós somos todos semelhantes. Agora, muita gente fala assim, o aspecto climático, o aspecto X, o aspecto Y, contribuiu para que existissem os negros, para que existissem os brancos, para que existissem os asiáticos. Tudo bem, eu acredito nisso, que é possível, e é possível mesmo. Mas talvez existam outros aspectos culturais, espirituais, reencarnatórios que nós não temos. Porque o esquimó habita no norte, região ártica, e não é branco, e não tem olhos azuis, nem olhos verdes. Ele é o quê? Tipicamente um asiático. Não é isso? Ele está lá. Já na região da Escandinávia, que também está no Polo Ártico, próximo ao Polo Ártico, nós temos um branco, pele bem branca, olhos claros, cabelos loiros, etc. Já na região do Mediterrâneo, sentido europeu, nós temos a origem nossa, minha, por exemplo, latino. Eu sou metade italiano, metade espanhol. Moreno, cabelos mais escuros, castanhos, etc. Os gregos estão por ali também. Né? Bom, todos esses povos juntos, convivendo juntos, numa área geográfica bem localizada, obviamente que vai acontecer o que entre eles? A miscigenação, o cruzamento dessas espécies. E isso está cada vez mais sendo intensificado no planeta Terra, devido à diminuição das distâncias. Agora há pouco falaram aí que um irmão nosso está em Tocantins, a 1.800 quilômetros de distância. Há um século atrás, ir de Pinhal a Tocantins levaria talvez um mês ou 2. Hoje, nós fazemos o trajeto de avião, 1h30, 2. De carro, 1 dia, 2 dias no máximo. Então, não existe aquela distância que separava tanto as pessoas hoje como no passado. Cada vez nós estamos mais próximos. Veja a proximidade no momento entre nós aqui. Cada um está num ponto geográfico e nós estamos próximos uns dos outros. Então, a miscigenação foi intensa, principalmente nas Américas. América do Sul, América Central e América do Norte. Foi muito intensa essa mistificação, dando origem, então, a diversos tipos de mestiços, do cruzamento do negro com o branco, com o índio, com outros povos que vieram para cá, como os asiáticos, por exemplo. A tendência é haver uma intensificação cada vez maior nesse sentido. A migração de povos sempre existiu. O Homo sapiens, que saiu da África do Sul, ele migrou para o mundo inteiro, segundo as pesquisas. Segundo nós espíritas, no livro dos espíritos, a espécie humana não surgiu num ponto só, surgiu em vários pontos. Isso é um fato que deverá ser comprovado pela ciência futuramente. Pode estar certo disso que vai ser comprovado. Só pelo aspecto que eu já falei agora há pouco. As diferenças físicas. Nós somos semelhantes aos asiáticos, mas não somos iguais. Nós somos semelhantes aos europeus da Escandinávia, mas não somos iguais. Nós somos semelhantes aos nossos irmãos negros, mas não somos iguais. E nem sequer com os indígenas americanos. Somos semelhantes. Por que tanta diversidade assim? No aspecto físico.
No aspecto cultural, nós também observamos diferenças muito grandes entre os povos do Oriente e os povos do Ocidente. No modo de pensar, no modo de agir, no modo de se alimentar. Isso é óbvio. Basta estudarmos um pouco os hábitos e costumes chineses, japoneses, coreanos, mongóis, com os hábitos e costumes dos europeus, dos americanos do norte, dos americanos do sul. Existem hábitos diferentes, costumes diferentes, modos de pensar diferentes. Nós, por exemplo, temos na formação religiosa nossa uma fortíssima influência do cristianismo, dos ensinos cristãos, que chegaram até nós através do catolicismo, mais recentemente está chegando através dos evangélicos. Né? Sabemos que o cristianismo recebeu uma forte influência do Egito, das religiões do Oriente Médio, da Mesopotâmia, por exemplo. Uma forte influência disso, que deu sincretismo do cristianismo com o judaísmo. E o judaísmo aprendeu muito na Mesopotâmia e muito no Egito, porque os judeus viveram na Mesopotâmia séculos, viveram séculos no Egito. Então, todos aqueles conhecimentos chegaram até nós. Todos nós sabemos que nós tivemos uma reencarnação em massa na Península Grega de espíritos sábios, que vieram trazer um grande desenvolvimento do planeta Terra no campo da filosofia, das ciências em geral. Né? Espíritos que reencarnaram com uma missão maravilhosa, como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos gregos. A Grécia era um depositário de conhecimentos do Egito, da Mesopotâmia principalmente. Bem mais tarde um pouco, os conhecimentos asiáticos chegaram ao Ocidente, havendo uma fusão desses conhecimentos. Então, nós estamos hoje numa fase assim de crescimento cultural, crescimento filosófico e crescimento espiritual. Embora isso esteja sendo ofuscado pelo crescimento material que há no planeta Terra. Nós estamos, assim, atingindo uma espécie de auge da civilização material. Nós estamos, assim, no auge do bezerro de ouro, que fala lá na Bíblia de Moisés, lá atrás. No auge do bezerro de ouro. Tudo hoje é material. Tudo hoje é consumo. É essa preocupação que nós temos. É importante a evolução material. É muito importante. É muito importante para nós conquistarmos a Lua. É muito importante conquistarmos Marte. É importante colonizarmos a Lua e Marte, fazermos produzir alface em solo marciano e em solo lunar. Mas é muito mais importante sanearmos a nossa casa, a Terra. É mais importante para nós eliminarmos a miséria, eliminarmos a pobreza, fazer com que desertos se tornem férteis, por exemplo, que é possível e vai acontecer. Então, nós temos uma missão a cumprir. Todos nós aqui, Homo sapiens, estamos encarnados na Terra, seja espírita, católico, evangélico, budista, materialista, ateu, o que quer que seja, temos sim uma missão a cumprir aqui na Terra, que é fazer com que o planeta evolua no campo material, mas evolua também no campo espiritual. E centenas de espíritos se reencarnam com essas missões. Alguns se destacam tanto que tornam-se ídolos mundiais. Então, eu citaria alguns que não são do Ocidente primeiro. Mandela foi ou não um missionário? Um grande missionário. Luther King não foi um missionário? Malcolm X não foi um missionário? E tantos outros missionários. Hoje, atualmente, quantos líderes indígenas não tem no mundo? Que são espíritos missionários que se reencarnaram em tribos indígenas para mostrar que a cultura indígena deve ser preservada porque é importante para o nosso conhecimento, para o nosso saber. Nós temos muito que aprender com eles. E no Oriente? Quantos ensinamentos nós não temos de lá? Buda, Confúcio, Zoroastro, recentemente, Gandhi, e tantos outros ensinamentos. São espíritos que se reencarnam com essas missões.
Tivemos no meio espírita, espíritos notáveis, Kardec, Leon Denis, Chico Xavier, um vivo ainda, Divaldo, né? Leopoldo Machado, tivemos, e tantos que estão aí dando a sua função. Então, nós temos no momento atual uma miscigenação mundial muito grande que tende a ser intensificada. Mas o que acontece? Da mesma forma que houve lá atrás, provavelmente, um conflito entre o homem de Neanderthal e o Homo sapiens que somos nós, por uma questão de território, de sobrevivência, que não era fácil sobreviver há 20, 30 mil anos atrás, principalmente quando começou o degelo de novo, né? O aquecimento do planeta naquela época, nós tivemos, onde é o Saara hoje, era uma área subtropical com rios e lagos. Aqueles povos que estavam ali migraram e foram acabar no Egito, no Vale do Nilo. Ali surge uma civilização egípcia. O esforço coletivo de sobrevivência deu origem ao Egito. Onde a Arábia, hoje a Península Arábica, que também era uma área fértil, os povos se deslocaram para o vale de dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Surgiu a civilização mesopotâmica. De menos importância, surgem também civilizações no vale do Rio Jordão. E para nós não é rio, é um córrego. Mas era a água que tinha no momento ali, como é que tem hoje. Na Índia, vai surgir uma civilização no vale dos rios Indo e Ganges. E na China, entre os rios Amarelo e Azul, surge a civilização chinesa. Então, essas 4 grandes civilizações é que vão dar todo o conteúdo filosófico, moral e material a todos nós que estamos aqui hoje. O conhecimento que nós temos hoje teve sua origem lá atrás. A contribuição chinesa para a evolução planetária foi fantástica no campo da materialidade. Como foi também no campo da espiritualização, através de Confúcio e de Buda. Mas na materialidade foi muito grande. Isso não começou hoje, não. Começou lá, bem atrás, a questão de 1000 anos atrás, mais ou menos, com a Rota da Seda, que ligava a Ásia ao Oriente Médio, por terra. Tinha também ligação por mar, mas era por terra. Então havia ali uma permuta de mercadorias, seda, marfim da Ásia, joias, ouro, prata, principalmente o estanho, que era muito importante na época, para fundir o estanho com o cobre, misturar os dois e dar origem ao bronze e a outros metais. Então, tudo isso daí provocou já uma troca de ideias, conhecimentos filosóficos, conhecimentos espirituais e no campo da materialidade também. Os chineses, por exemplo, trouxeram para o Ocidente a pólvora, o papel, né? Pouca gente sabe, mas a impressão tipográfica de Gutenberg, na realidade, é lá da China que começou. Eles, 1000 anos antes, já faziam isso. Então, conhecimento é muito importante para todos nós. Essa mistura de povos, esse intercâmbio entre os povos. Então, nós estamos hoje numa miscigenação intensa em todo o planeta Terra. E a cada dia que passa, a migração de povos aumenta mais por necessidades econômicas, financeiras, pelas mais diversas necessidades. Não adianta os europeus bloquearem a entrada de seus países, que os africanos vão invadir a Europa e estão invadindo. E vai continuar invadindo. Não adianta nos Estados Unidos nós termos, de repente, um governo ultraconservador de direita tentando impedir que latinos entrem nos Estados Unidos e tentando colocar os latinos que moram lá nos Estados Unidos, os hispânicos, e os negros, à marginalidade. Não vão conseguir. Porque eles trabalham por um salário menor do que os brancos. E as grandes empresas querem ter lucro. E para ter lucro, dão preferência a quem ganha menos e trabalha mais. Isso é óbvio. Então, esses aparentes conflitos que nós temos hoje, essas situações difíceis, são necessárias para que aumente o entrelaçamento entre os povos.
até o dia não sei quando, poderá demorar um século ou milênios ainda, vai depender de todos nós, desta vida e de outras vidas que encarnarmos aqui, para melhorarmos as condições sociais do planeta. É inconcebível que no século XXI pessoas morram de fome, que tenhamos fome e miséria no mundo, tenhamos pobreza no mundo. Não há necessidade disso. Não é preciso isso, de hipótese alguma. Bom, então, nós somos o quê? Humanos. O que nós temos de diferencial em relação aos animais? O livre-arbítrio. Nós temos uma inteligência, nós temos a capacidade que Deus nos deu de decidir. Eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Eu decido se eu vou seguir os ensinamentos de Jesus ou não. Eu decido se eu vou seguir Buda ou não. Eu decido se eu vou ser hinduísta ou não. Se eu vou ser materialista, se eu vou ser ateu. Se eu vou ser misericordioso ou vou ser maldoso. A decisão é minha. Essa é a minha característica. Agora, para nós espíritas, que temos uma conscientização dos ensinamentos de Jesus, nós não somos brasileiros, nem pinhalenses, nem paulistano, nem paulistas, nem cariocas. Nós não somos americanos, nós não somos nada disso. Nós somos cidadãos do universo. A humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos, ela tem por lar o universo, dentro do princípio que Jesus nos ensinou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós somos cidadãos do universo. Cada dia nós temos mais consciência disso. Quanto mais o homem se desprende do planeta Terra e tenta entrar nos cosmos, mais pequeno ele fica e maior consciência ele passa a ter de que ele é, assim, um ser universal. Que o lar dele é o cosmos. Então, essa consciência é muito importante para todos nós espíritas. Nós somos cidadãos do cosmos. Nós somos a humanidade do universo. Porque o universo está povoado de seres inteligentes. E talvez muitos deles, a certeza disso, muito mais sábios do que nós, muito mais conscientes do que nós das verdades universais. Bom, mas na Terra aqui, nós estamos ainda saindo. Nós estávamos engatinhando e agora nós estamos começando a ficar em pé e dando os primeiros passos em questão de moralidade, de conhecimento cristão e outras coisas mais. Então, nesse período que nós estamos ainda, nós vemos o quê? Acontecer no planeta muitas coisas ruins, maldades mesmo. Então, nós temos períodos no planeta em que ele é sacudido por ideologias bárbaras, como o nazifascismo, por exemplo. Era a Europa, até então, considerada o quê? O foco da civilização mundial. Um país altamente desenvolvido, França, Inglaterra, a Itália, a Alemanha, altamente desenvolvidos, civilizados, diziam naquela época, e já no século XIX, para justificar os saques que eram feitos na África, nas Américas e na Ásia, que eles estavam lá para levar a cultura e a civilização pelos povos. Não, eles iam lá para saquear, para explorá-los. E na ânsia, daquele desejo de ter cada vez mais coisas, o que eles fizeram? Lutaram entre si para ocupar os territórios e os espaços onde estavam as riquezas. Então surge a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra terrível. Muitos falaram, mataram 6 milhões de judeus. Não, foram muito mais, porque não está incluído entre os judeus os ciganos, os homossexuais, os eslavos que eram assassinados barbaramente. Na realidade, a guerra, em números mais ou menos bem contados, causou a morte de 90 milhões de pessoas. Uma guerra em que nós, civilizados, jogamos bombas atômicas em cidades. Que nós nos matamos uns aos outros. Uma guerra em que se ensinou nas escolas, às crianças, que havia uma raça pura, que era a raça ariana. E nunca existiu essa raça. Ário.
foi um grande filósofo que morou em Alexandria no século III depois de Cristo. E ele ensinava que Jesus Cristo era um intermediário entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade, que veio nos ensinar muitos ensinamentos de Deus. Não tinha nada de raça, mas usaram esse álibi. Então, os nazistas diziam que no arianismo existia a raça ariana, em que essa raça era pura porque não tinha sangue judeu. Daí a justificativa também da matança de judeus. Mas, no fundo, todo mundo queria se apoderar das riquezas dos judeus de seus países. Então, veja bem como nós estamos ainda no início da nossa evolução moral, da nossa grande evolução intelectual e moral, de espiritualização nossa. Porque a humanidade cometeu atrocidades e continua cometendo atrocidades até hoje, as mais variadas possíveis. Como há, por exemplo, pessoas hoje que dizem assim, graças a Deus que tem essa pandemia. Sabe por quê? Vai matar os velhos. Isso vai tornar os países mais ricos. Porque os velhos morrendo, o governo não tem custo em mantê-los com as suas aposentadorias, com as assistências médicas que são necessárias. Tem muita gente dizendo isso. E são autoridades. E de caso pensado. Então, nós estamos em que tipo de evolução? Primitiva. Nós estamos muito atrás ainda. Já evoluímos, sim. Nós pensamos bem diferentemente de nossos quintataravós lá para trás, como o Homo sapiens. Mas ainda estamos muito longe disso. Então, nós temos, na nossa evolução, né, que pensar assim. Quando se fala hoje em xenofobia, o que é xenofobia? É a aversão por tudo que é estrangeiro dentro do país, pela pessoa estrangeira. Essa aversão existe, eu já disse agora há pouco por quê. Por quê? Porque o estrangeiro, às vezes, chega e vai ocupar o espaço daquele que está lá, às vezes, às duras penas, tentando sobreviver. Então, quando um migrante ou imigrante entra nos Estados Unidos, quem está lá pensa assim, esse cidadão vem aqui e vai querer o meu emprego. E ele vai trabalhar por menos do que eu ganho, e eu vou ficar desempregado. Então, não quero ele aqui. Ou ele ou eu. Então, surge um conflito. Recentemente, nós tivemos algum conflito no Brasil, em Roraima, quando aquela legião de venezuelanos entraram em Roraima. Houve reação. Por que essa reação? De medo que eles ocupassem os seus empregos. E provavelmente alguns ocuparam. Porque trabalhava a troco de um prato de comida, não exigia um salário mínimo, um pouco mais que isso. Então, essa questão é uma questão que mostra bem como nós não temos ainda a fraternidade dentro do nosso coração. Como nós não olhamos para todos os povos que habitam o planeta como sendo nossos irmãos. A origem material nossa é a mesma, Homo sapiens. E a origem espiritual é a mesma, porque nós somos filhos de Deus. Então não há que ter distinção entre povos. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Aliás, nós, brasileiros, não podemos, em hipótese alguma, dizer assim, eu sou branco. De jeito nenhum nós podemos falar sobre isso. Eu sou branco. Como branco? A maioria aqui descende de italiano, português e espanhol, que andaram pelo mundo inteiro. Todos nós sabemos que nas guerras modernas e nas antigas mais ainda, o primeiro ato do exército invasor era o estupro das mulheres. E quantas crianças não nasceram desse estupro no mundo? Milhões, milhões e milhões, até bilhões. Todos nós sabemos que Gengis Khan, o grande estuprador, deixou mais de 400 filhos das suas ilicitudes. E que até hoje, 2% de asiáticos descendem dele. Vejam, meus irmãos, meus irmãos, como nós temos muito que aprender, né? Então, alguns países, numa autodefesa, falam assim, é o americanismo 100%, McCarthy, né? Americanismo 100%, não. A América foi americana, somos nós.
Aqui não vem ninguém, não, só se a gente deixar. Deixaram, sim. Os negros foram para os Estados Unidos, como foram para a América do Sul, para a América Central. Escravizados. E quando escravizaram os negros na África, todos eram cristãos, ou católicos, ou evangélicos, protestantes. E escravizaram por interesse econômico. Como escravos, vocês podem vir. Para integrar a sociedade, não pode. E a escravidão durou nesse país 300 anos. E veio a libertação. Mas, apesar de todos os percalços, os Estados Unidos da América elegeu um presidente negro. E a vice-presidente atual é negra. E a que foi eleita agora, no repúdio a um governo anterior que tinha como símbolo maior o impedimento que se entrasse nos Estados Unidos, querendo construir uma muralha entre os Estados Unidos e o México. O muro. Então, vejam que nós estamos numa marcha evolutiva. Né? No Brasil, por exemplo, a miscigenação foi muito intensa. Inicialmente entre indígenas e portugueses. Porque vinha o homem, não vinha a mulher portuguesa para cá. Se vocês pegarem as cartas de Manuel da Nóbrega, o nosso Emmanuel, e de Anchieta, o nosso Chico, para o rei de Portugal, Dom Manuel, e depois Dom João, eles estão dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, mande mulheres para o Brasil. Porque está nascendo muito mestiços do português com as índias. Estão nascendo. Então eles pediam para que mandasse mulheres para o Brasil. Mas não adiantou. A miscigenação veio. E depois veio com a escravidão, também veio, então, a miscigenação. Então nós temos uma mistura racial, não gosto, racial está errado, uma mistura étnica no Brasil muito grande. Porque posteriormente vieram povos de outras regiões, vieram os asiáticos, japoneses para o Brasil. Mais recentemente, coreanos, vieram sírio-libaneses, vieram judeus. Aumentou o fluxo migratório da Europa para cá com a entrada dos italianos em grande massa, espanhóis. Olha que maravilha que é a formação de todos esses povos no Brasil. Então, eu quero dizer para vocês que não existe, em hipótese alguma, raça branca, raça negra, raça amarela, ou qualquer que seja. Existe raça humana. Para nós espíritas, tem outro lado muito interessante nisso tudo. É a reencarnação. Muita gente fala, os espíritas são reencarnacionistas. Mentira. 3/4 da população mundial é reencarnacionista. Porque o budismo é reencarnacionista. O hinduísmo é reencarnacionista. A China tem 1.400 bilhões de habitantes. Provavelmente ela tem uns 600 milhões de budistas lá dentro. A Índia, praticamente toda com o hinduísmo, embora eles tenham o problema da metempsicose, eles são também reencarnacionistas. Então, quem é reencarnacionista não pode nunca dizer assim, eu não gosto da raça branca, ou do branco, eu não gosto do negro, eu não gosto do asiático, eu não sei o que eu fui no passado e o que eu vou ser no futuro. Como é que eu vou renascer? Eu não sei como que eu vou renascer. E do ponto de vista material, nenhum latino pode dizer assim, eu sou branco. Pelas andanças que os nossos antepassados fizeram pelo mundo. Ninguém pode dizer isso, de hipótese alguma. Se examinar o DNA de cada um, vocês vão ter surpresas. E isso pode ser feito hoje, viu? Qualquer um de nós podemos fazer, para ver o que nós temos no nosso sangue. Então, nós temos hoje no mundo um grupo social muito importante. Muita gente pensa que grupo social é um grupinho pequeno. No Brasil, nós temos um grupo social formado por mais ou menos 4 milhões de habitantes, segundo os últimos censos do IBGE. Não sei o que vai dar no próximo, porque não quero nem fazer, né? Mas, segundo o último censo, são 4 milhões de espíritas. Somos nós.
nós temos um modo de vida, um modo de pensar. O nosso modo de pensar, dependendo da nossa conduta na sociedade, no campo do trabalho, da moralidade, de bons exemplos, vai influenciando as pessoas. A participação dos espíritas no desenvolvimento social do país foi muito grande no campo da assistência social, da caridade. Eu vou pegar, por exemplo, a minha cidade, que é Espírito Santo do Pinhal. O Grupo Social Espírita em Pinhal deu algumas contribuições para a cidade de Pinhal. O Instituto Espírita Bezerra de Menezes, o Albergue Noturno, o Lar Jesus de Pinhal, e todos os centros espíritas e o grupo de fraternidade faziam assistência social. Então, aquela mística que havia em torno do espiritismo, lá na década de 50, 40, 30, no início do século XX, até meados do século XX, começou a ser destruída. De que nós tínhamos um pacto com o diabo, de que nós éramos influenciados pelo diabo, que nós fazíamos o mal para as pessoas e coisas desse tipo. Caiu por terra. Graças ao trabalho de nossos antepassados, que deram um bom exemplo na caridade cristã. Então, a doutrina espírita começou a ser enfatizada, começou a ser respeitada e estudada no Brasil, graças ao exemplo edificante de nossos espíritas do passado, que acreditaram nos ensinamentos e passaram a exercitar, fora da caridade, não há salvação. Eu falei da parte material, fora o socorro espiritual que era dado às criaturas. Então, esse trabalho é um trabalho que tem que ser continuado por todos nós que aqui estamos ainda. Nós temos que nos conscientizar da importância do socorro às criaturas necessitadas, de consolá-las. E o maior consolo que nós temos que dar às criaturas hoje não é tanto o pão material, como foi no passado, foi importante, ainda é, mas mais importante é o consolo espiritual. Veja o número de depressivos que tem no planeta hoje, no nosso Brasil. Criaturas que precisam do socorro espiritual, precisam de uma fé para enfrentar as dificuldades que o planeta está exigindo de todos nós. Para entender as desigualdades sociais, entender e começar a lutar para que elas sejam atenuadas. Desigualdade social sempre vamos ter, mas tem que ser atenuada. Não pode ter tanto distanciamento entre a classe alta e a classe mais baixa. Isso é um absurdo que não pode existir. Então nós temos que dar esse conforto espiritual. Nós temos que consolar os encarnados que somos nós, que vivem depressivos, mas temos que consolar também os espíritos que desencarnados, que estão no plano espiritual, necessitando de socorro e necessitando de tratamentos também. Nós temos que ver tudo isso. Então, essa eu entendo que é a grande missão do Espiritismo no Brasil hoje. E esta missão do Espiritismo no Brasil, ela está se espalhando pelo planeta todo. Aliás, reencarnação é um tema de estudo em todas as grandes universidades da América do Norte e da Europa hoje. Por incrível que pareça, no Brasil, onde menos se estuda. Porque não há incentivos para pesquisas científicas no Brasil, como tem nesses países. Mas lá todos estudam isso, cada um com suas teorias. Então, nós temos que continuar com a nossa tarefa, porque falhas nós temos, nós somos imperfeitos e muito imperfeitos, mas temos missão a cumprir, sim, na nossa casa, no nosso lar e fora do nosso lar. Nós somos observados por todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. E se dermos um bom exemplo nas nossas atividades profissionais, religiosas, nós estamos ajudando pessoas a se equilibrar e a seguir o caminho de Jesus. Então, num grupo espírita, por exemplo, o que nós observamos de importante, que eu acho, é a aceitação de todo tipo de indivíduo que comparece ali. Pouca gente deixou de estudar tanto a doutrina espírita. Eu também sempre fui um grande observador estudioso.
E pude observar, por exemplo, que a mulher nunca foi tanto valorizada numa religião como dentro do espiritismo. Mulheres médiuns se destacaram, psicografaram livros e deram exemplos dignificantes a toda a humanidade. Mulheres espíritas dirigem centros espíritas, grupos de fraternidade. Tem um trabalho sensacional neste campo da assistência social. Podemos afirmar que a assistência social espírita, em 90%, era feita pelas mulheres, com aquele trabalho maravilhoso delas. Então, nós temos que dar força a isso. Temos que crescer nesse campo. Porque é por aí que as ideias espíritas vão ser disseminadas no planeta todo. Não é na bala, não é na espada, como no passado quiseram fazer católicos e protestantes. Não. É através do exemplo dignificante que isso vai acontecer e está acontecendo. Nós temos que modernizar o centro espírita, equipá-lo melhor para essa tarefa maravilhosa de divulgação da doutrina, divulgação consciente, feito através de que a pessoa venha ao centro espírita e se sinta confortável, amiga. Na nossa casa espírita, todos nós somos irmãos, independentemente de cor da pele e posição social. E todos devem ter oportunidade de trabalho edificante lá dentro. Então, o que se faz no centro espírita de bom no grupo? Que é muito importante. É lógico, o estudo do Evangelho e da doutrina é importante. Tarefa sacrossanta, como assistência ao necessitado através dos passes espirituais, da visitação nas enfermarias de hospital, da visitação daquele enfermo que está na penitenciária, porque o presidiário criminoso é um enfermo que precisa de socorro espiritual. Da visitação a um lar de velhinhos que estão abandonados, dando passe neles e dando, às vezes, um consolo de uma limpeza higiênica no corpo deles e na casa deles. Esse trabalho faz parte do estudo do Evangelho, da doutrina espírita, faz parte da assistência social espírita. E assistência social espírita é dar de nós. Se eu não tenho dinheiro para dar, se eu não tenho nada material para dar, eu vou dar do meu lazer. Eu vou sacrificar a minha hora de lazer para auxiliar os pobres e os necessitados da melhor maneira que eu puder. Não tem coisa pior para um velho idoso do que não ter com quem conversar, trocar ideias. O velho quer ser ouvido. E muitas vezes nós, quando somos jovens, não damos ouvido aos velhos. Hoje eu não gosto muito de falar de velho, porque eu estou velho, com 78 anos. Eu estou lúcido, graças a Deus. Aí. Acho que vocês estão achando que eu estou lúcido. Né? Então, além disso tudo, né, nós temos assistência social espírita, estudo do Evangelho da doutrina, a formação dos ambientes espiritualizantes, gente. Como é importante isso. Nós fazermos da casa espírita, do lugar onde nós vamos, um lugar gostoso de ficar. É bom estar ao lado de pessoas que pensam de forma otimista, que são carinhosas, que são meigas, que são fraternas, que nos ouvem. Como é gostoso isso. Como é bom abraçar fraternalmente um irmão, uma irmã nossa. Essa pandemia deixa a gente triste porque nós não podemos nos abraçar uns aos outros mais. Que castigo, né? Mas, então, todos esses itens são muito importantes para todos nós. Né? Nós temos que viver bem com o nosso próximo, estar do lado dele, ser tolerantes com o nosso próximo, entender que muitas vezes aquele que está próximo de nós é um ente da família, um familiar nosso, ele não tem o alcance cultural em termos espirituais que nós temos. Então nós temos que exercer a tolerância, nós temos que entendê-lo e nós temos que continuar ajudando ele no que for necessário. A transformação planetária está acontecendo, lógico que está acontecendo. A evolução planetária é muito grande. Hoje, há um repúdio internacional contra todas as ideias extremistas,
seja de direita, seja de esquerda. Recentemente, um extremista foi presenteado com ovos. Jogaram ovos no nosso país. Não se aceita mais. O mundo não quer mais isso. O mundo quer a fraternidade. Só que nós estamos com medo de viver. Nós estamos achando que isso não é possível. E é possível, sim, vai ser. Então, nós temos provas, nós temos expiações, mas temos uma missão na divulgação da doutrina espírita de dizer que somos espíritos, de vivermos em fraternidade, de abraçarmos todos, de sermos tolerantes com eles, de entendermos que muitos deles não têm o nosso alcance mental, não conseguem entender que nós não somos habitantes do planeta Terra, nós somos seres do universo, nós habitamos o universo. Só o espírita consegue, por enquanto, pensar assim. Porque não tem um de nós que está ouvindo. O espírita que não pensa assim. É habitável, mas o universo é habitável também. Como era difícil explicar para uma pessoa, há 50 anos atrás, que existia um mundo espiritual. Muitos diziam, como é que o espírito pode estar do meu lado? E o espaço, como é que é esse espaço? Ora, nós estamos nos comunicando hoje através do quê? Da matéria? Ou é uma energia que é transformada e sai do meu aparelho, está indo até você e vice-versa? Hein? Bendito do nosso querido irmão Einstein, né? Revelou-nos a antimatéria. E tantas outras cientistas que tantas contribuições estão dando. Quem poderia imaginar Kardec, quando escreveu, quando codificou o Espiritismo, que haveria uma câmara Kirlian que medisse a vibração de uma pessoa? Que cientistas materialistas estudassem a reencarnação, as vidas sucessivas. Então, nós podemos afirmar a todos que não tem nada mais atualizado do que a doutrina codificada por Allan Kardec. Está muito atualizado, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Meus irmãos, irmãs, queridas, fora na caridade, não há salvação. Que Deus abençoe todos nós. Estou à vontade com vocês e pronto para ser bombardeado se vocês quiserem me trabalhar. Mas com bomba fraterna, não me venham com ovos, com casca de banana. Obrigado. Muito boa, Sônia. Fantástica exposição. Interessante, né? A gente vivendo e aprendendo. O senhor falou aí da questão das guerras, né? Que a primeira coisa que eles faziam era estrupar as mulheres, né? E o senhor falou, é descendente de italiano. Eu lido muito da italiano, né? Na minha área profissional. E uma grande curiosidade minha é que na identidade dos italianos nunca tinha o nome do pai e da mãe. Eu sempre precisava fazer um cadastro e outro. Aí eu perguntei a um italiano, né, qual a motivação. Ele falou, era o seguinte, que na época da guerra, as mulheres foram estupradas. Invasores, né? Então, você não sabia que era parte deles. Então, exatamente, para não incorrer a essa vergonha, vamos assim dizer, por isso que eles não colocavam o nome dos pais na identidade dos italianos. Para mim, isso foi um aprendizado muito interessante. Observe que recentemente, questão de acho que 20 anos, 25 anos, muito bem, na Guerra do Golfo, onde a antiga Yugoslávia, né? Nós tivemos centenas, milhares de mulheres engravidadas. O Papa, que é uma área lá que é católica, o Papa pediu que as mulheres não cometessem o aborto. Porque naquele país o aborto é permitido por lei. E não abortar, e deixasse as crianças nascer. O que foi um motivo de muita controvérsia naquelas regiões e no mundo inteiro, né? Infelizmente, até hoje, meu irmão, nas guerras modernas, o fato continua. Na África, por exemplo, está sendo muito comum isso aí nas guerras que existem lá, né? Em todas as guerras, infelizmente,
A guerra revela o nosso lado muito triste da maldade. E até a minha mãe, ela morou muito tempo, ela é nordestina, ela era, né? Faleceu há pouco tempo. E ela falou o seguinte, e na época dos anos de 40, 50, o exército ia treinar lá, e o comandante chegava na cidade e usava uma expressão assim, ridícula. Ele falava assim, amarrem suas éguas que os cavalos estão soltos. É ridículo, né? Era extremamente agressivo esse tipo de colocação, né? Mas, assim, eu vou só encerrar a minha colocação para a gente abrir para perguntas. Recentemente, né, a gente viu essa questão dessas agressões aí de estádio de futebol, chamando pessoas escuras de macaco e tudo. Eu achei muito interessante a charge do colega nosso, ele é o Duque, era da Mocidade Espírita do Albino Teixeira. A charge dele com vários esqueletos escritos embaixo: branco, amarelo, preto, vermelho, moreno, mulato. Ou seja, nós somos definitivamente todos iguais. Resta a menor dúvida. Oi? Não resta a menor dúvida sobre isso. Sim. A origem é a mesma, tanto no campo material como espiritual, né? Bom, gente, o Diego teve um problema técnico, eu vou conduzir no final aqui e está aberta a pergunta. Se vocês não fizerem, eu vou indicar alguém para fazer pergunta. Olha só, gente. Seus alunos aí, a Nélia, a Lúdia. Ó, tem uma convidada nossa aqui de Belo Horizonte também, a Égida, amiga nossa da Ana, que vai fazer para a gente um estudo também. Ela vai falar exatamente sobre negro, escravidão e situação atual. Aliás, no próximo sábado. Tudo bem, Égida? Quer dar um oi para nós aí? Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer, né, estar aqui, me assistir na turma. Amigo, gostei muito da sua forma de falar, viu? História não é fácil de falar, de uma maneira didática que agrada, que fica agradável aos ouvidos. Parabéns, gostei muito, hein? Quem sabe, João, a gente convida ele para falar aqui em Belo Horizonte. Uai, isso já está na minha lista aqui já, velho. É um prazer, já estive inúmeras vezes em Belo Horizonte e, como sempre, a fraternidade esteve presente me recebendo aí. Então, será uma alegria, estou à disposição. Mas que pena, por enquanto vai ter o pão de queijo com café, né? Mas a gente ó. Mas quem sabe vocês me levam para andar no trenzinho bom também, né? Ô, gente, foi um prazer, viu? Obrigado. Alguém tem uma pergunta, Mary? Você quer falar uma coisa? Oi, João. Nossa, eu adorei. Me vi sentada novamente nas carteiras do Cardeal Leme, ouvindo o seu Ângelo dar as suas aulas. Eu tenho sim, João. Há sempre uma dúvida, há sempre uma questão, uma polêmica, na verdade, não é dúvida, em torno das cotas, dos sistemas de cotas dirigidas aos negros, né? E que divide boa parte da sociedade. Qual é a sua opinião, seu Ângelo, sobre isso? Olha, no momento atual da evolução do Brasil, no campo social, ela é necessária, no momento atual. Porque a desvantagem do negro no campo da polarização é muito grande em relação aos que não são negros. Mas eu não diria só do negro em si, eu diria de todos aqueles que não têm condições de cursar uma escola de nível melhor, de escolas particulares, algumas também, né? Então é necessário isso, para que ele tenha acesso às universidades. É muito importante isso. E está se revelando produtivo. Estão formando muitos universitários que vêm de classes menos abastadas, que já estão prestando ótimos serviços ao Brasil. Então, eu creio que nós temos que incentivar por enquanto. No futuro, eu entendo que quando o ensino público for de ótima qualidade, de boa qualidade, não haverá mais necessidade disso. Sendo assim, muitos dirão assim, isso não é possível. É sim. Muitos países do mundo já atingiram esse patamar. Eu estou até chato de falar que eu tenho mania de falar na Dinamarca, na Suécia, na Noruega e na Finlândia. Já atingimos.
Não gosto muito de falar no país que eu vou agora, porque ele ainda é um país totalitarista, não é democrático, no padrão ocidental. É a China. Os estudantes chineses têm acesso à universidade. Aí é secreto, né? Os outros países também. Está dando resultado? Eu creio que está. Porque esses países, a Escandinávia, atingiram um patamar de produção material fantástico. Né? A China está crescendo muito. E a grande miséria chinesa, a grande pobreza chinesa está desaparecendo no país. Muitos falam, mas não tem democracia. Mas tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Você alimentar todos os dias 1 bilhão e 400 milhões de habitantes não é fácil. Nós não estamos conseguindo alimentar 210 milhões de habitantes. Tem 1 bilhão e 400 milhões. Então, vocês podem imaginar o sacrifício que foi feito nesse sentido. Né? Por isso que diziam que lá contava-se grãos de arroz. Porque tem que alimentar esse povo. Sim. E é a grande preocupação da China hoje do governo, é alimentar o seu povo. Né? Então, eu entendo que, por enquanto, a cota é necessária, mas no futuro próximo, se Deus quiser, não vai mais haver necessidade, porque todo mundo terá acesso a uma escola de boa qualidade e, com ela, o ingresso nas universidades. E mais, no futuro, muita gente não vai precisar ir à universidade, cursar na universidade. Fazendo uma boa escola técnica, ele vai ter também um ótimo padrão de vida. Porque não pode formar só universitários. Nós não podemos ter 210 milhões de universitários. Isso é inimaginável. Mas podemos ter 210 milhões de pessoas cultas, inteligentes, que têm uma profissão técnica, que têm uma subsistência boa, digna e decente. É o que nós queremos para todo mundo. E você não tenha 210 milhões de universitários, obviamente seria, mas que todos tenham essa oportunidade, né? Exatamente. Importante é a oportunidade. Todos terem acesso. Muitos perguntam, eu não quero. Eu quero ser um encanador, eu quero ser um marceneiro, mas quero ser um encanador de ótima qualidade. Eu quero ganhar. Você fala, nossa, que bosta. Mesmo porque... Uns querem ter uma casa, um carrinho popular. Outros querem ter uma mansão com Jaguar. Exatamente. Eu acho que todos podem ter a casinha popular, um carrinho popular e uma vida digna. Agora, poucos vão ter a mansão com Jaguar, óbvio. Mas não pode haver entre que tem a mansão com Jaguar, porque a diferença entre aquele que tem a casa popular e o carrinho popular. O carrinho popular tem que ser bom. Não pode haver nada. Mesmo porque a sociedade é uma engrenagem, né? Eu não vejo absolutamente nenhuma diferença de importância entre um faxineiro, um médico, um presidente da República. Então, né, a comparação mais interessante que a gente faz é o seguinte: você pode ter o presidente dos Estados Unidos, quem for no leito de hospital. Manda meu link, depois, quem é mais importante, é ele ou a faxineira que troca a cama dele? Né? Veja bem, cara, João, a Dinamarca, a gente fala assim, propriedade privada. Na Dinamarca, a terra é do Estado. E a Dinamarca é um reino. É democrático, mas é reino. A terra é do Estado. Então, a pessoa que é agricultor, ele tem o direito de estar na terra pelo tempo que ele quiser, desde que ele torne ela produtiva. E o Estado dá condições de ele torná-la produtiva. Pouca gente sabe que a Dinamarca, um país que tem um inverno rígido, terrível, abastece a Europa hoje de verduras orgânicas frescas, produzidas em estufas. Olha que maravilha. Então, é a organização social que é muito boa. Um deputado dinamarquês não pode ir ao trabalho na Assembleia dinamarquesa de carro oficial, porque não existe carro oficial. Ele vai de ônibus, de metrô, de trem ou de bicicleta, o que é muito comum. Não tem. E todos vivem muitíssimo bem. Né? Mais alguma pergunta, gente? Vivi, Martinha, Paulo Rezende. Mas o senhor falou da China, né? Eu tive na China lá
final de 2019, e realmente, igual o senhor falou, é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? E você dá palanque para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas não é obrigado. Interessante que, pelo menos nas cidades que eu tive, com as pessoas que eu conversei, eles não ficam desconfortáveis com o modelo de governo, não, sabe? E eu ainda brinco que lá foi o país socialista mais capitalista que eu não imaginava, porque você tem o Starbucks em cada esquina, Coca-Cola e por aí afora, né? E tudo funciona. E é interessante lá que as empresas estatais, se eu não me engano, pode ser, não tem monopólio. Vamos supor, o setor de petróleo, não há um monopólio como tem no Brasil, Petrobras. Lá, as empresas estatais, existem várias empresas e uma concorre com a outra. E elas recebem, evidentemente, bonificação pelo trabalho que fazem, né? Mas importante para nós é a fraternidade. Sim. É a figura. Nós não podemos ter esse preconceito que nós temos hoje, de achar que está tudo bem no Ocidente e tudo errado no Oriente. Está completamente equivocado. Ou nós vamos ignorar a contribuição que a civilização muçulmana, os árabes, deram para o mundo. E nem no poema que o Diego declamou para nós aí, né? De onde veio o alfabeto? De onde veio a aritmética? Não é isso? O desenvolvimento árabe foi muito grande no Ocidente. Principalmente se eles estiveram no sul da Espanha, ali, Portugal, no Algarve, né? Então, as universidades, as primeiras universidades europeias surgiram através do domínio árabe no sul da Espanha, né? Exatamente. Então, é muito importante conhecermos esse lado também. Bom, tem uma pergunta aí, senhor Ângelo da Martins, falando em fraternidade, né? Podemos dizer que o racismo tem raiz na ganância e desejo de uma raça pura? Olha, do ponto de vista nazi-fascista, sim. Mas do ponto de vista de evolução planetária, eu entendo que não é assim, não. É aqui que na apresentação que eu fiz, eu falei do meu modesto entendimento, né? O que os povos querem? O bem-estar coletivo. E nesse bem-estar coletivo é o bem-estar de uma elite dominante. A elite dominante portuguesa se associou ao rei de Portugal e deu origem às grandes navegações. Então, eles queriam o quê? Ganhar dinheiro. E ganhava dinheiro como? Levando especiarias lá do Oriente para a Europa. Depois, através do comércio da cana-de-açúcar. Precisava de trabalhadores. Não tinha no Brasil trabalhadores suficientes, porque os indígenas do litoral morreram aos milhares. E não foi pelas armas só, foi pela varíola, por doenças que nem foram dizimadas. Então, vai buscar os negros africanos. Trouxeram os africanos para cá, aos milhões do Brasil. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, nas lavouras de algodão, no sul dos Estados Unidos, algumas lavouras de cana-de-açúcar em Cuba e nas Antilhas, nos espanhóis, né? Então, não é... Esse racismo era também um medo que tinha. Havia, os poucos historiadores falam sobre isso, sociólogos. Havia um medo muito grande do branco, porque era um branco para 100 negros. Então, a população era muito grande. E criou-se um conceito também de que o negro aceitava passivamente as escravidão. Mentira, ele nunca aceitou passivamente. Ele sempre fugia, ele formava os quilombos. Foi muito famoso o quilombo de Zumbi, Alagoas, não é isso? Aqui não só na hora que acabando. O Estado mesmo, que produzia açúcar, que vendia para a Europa, que tinha comércio com as demais capitanias da época. Então, havia esse medo, havia esse pavor, entendeu? No caso que a Meire falou das cotas, por exemplo, a libertação dos escravos no Brasil foi feita de uma forma assim, intempestiva e completamente aleatória em relação à realidade negra. Ninguém pensou na época, exceto Quintinho Bocaiúva, que foi o grande batalhador da abolição, e dar escola ao negro.
Aliás, não tinha escola nem para o branco. Né? Exato. O professor era particular, mas ninguém pensou na escolarização, na alfabetização, em melhorar as condições. Poucos e pouquíssimos pessoas que tinham negros, como escravos, ensinavam alguma coisa ao negro. Por exemplo, uma profissão. Era muito comum uma pessoa abastada comprar negro, você ensinava ele um ofício de pedreiro, de carpinteiro, de marceneiro, ele ia trabalhar, levava dinheiro para ele ficava em casa. Isso foi comum acontecer. Né? E muitos negros conseguiam alforria trabalhando de domingo, nos feriados, ganhavam extra para comprar a sua alforria. Mas são exceções. Quando se pensou nisso, esse homem que trouxe a riqueza, que formou os coronéis, que formou os barões, os viscondes do império, esse homem negro, essa mulher negra, eu tenho que olhar como irmão meu e que vai ocupar o mesmo espaço geográfico chamado Brasil. Nós temos que conviver todos juntos. Então, vocês estão livres. Bom, estão livres, vai para onde? Vão ficar para as caras, for nas grandes cidades, surgiram as favelas e aconteceu o que nós estamos vendo hoje. Né? Sim. Exatamente. Isso ainda, né? Esses onerados e tudo, exatamente. Né? Essa desigualdade social, o princípio também foi esse. Está livre e vai para onde? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você tem que se preparar para ser livre. Eu sou advogado e até recentemente eu fazia uma assistência criminal, né? Advocacia criminal. Parei há um bom tempo. O que eu observava? No presídio brasileiro é um depósito de criaturas humanas que não se ensina nada, não se prepara para nada. Pouquíssimos presídios preparam aquele indivíduo que está lá dentro para que possa exercer dignamente a cidadania dele aqui fora. Eu tenho um presídio aqui perto, por exemplo, de Pinhal, que ensina o ofício de padeiro. Muitos que foram lá se reabilitaram. Estão exercendo essa profissão com dignidade. Né? Outros simplesmente um depósito. Põe lá, joga lá. Não tem nenhuma estrutura, né? O princípio da pena seria exatamente para recuperar o cidadão e devolvê-lo à sociedade. Né? Esse é o princípio da pena. Sabe qual é o estudo que eles estão fazendo hoje? Os evangélicos levam as Bíblias para que eles leiam as Bíblias. Eles leem a Bíblia. Todos nós aqui já lemos a Bíblia. Existe uma coisa difícil no mundo, é entender a Bíblia. É um livro difícil de ser entendido, tem que ter um conhecimento, uma capacidade cultural muito grande. Então eles leem, mas não entendem. Então eles vão lá e falam, eu sou evangélico. Quando ele lê a Bíblia lá na tela, a cada 3, 4 dias ele ganha um dia. Cultura. Então é considerado um estudo. E é um estudo, não deixa de ser. É melhor com ela do que sem ela. Sem dúvida. Mas aquele estudo sistemático não tem. E isso faz falta. Né? Muito bem. Se Orlando. Querem fazer? Vou colocar aí, mano. Dentro da doutrina, que nos deixa muito bem explicado da nossa evolução espiritual. Mas tá travando desde a hora que você está fazendo. Então, a gente, dentro da doutrina, a gente acompanha tudo isso. Vamos supor, eu estou estudando e vou evoluindo gradativamente através da minha evolução, das minhas encarnações. Quando o senhor colocou aí que um presidiário dentro da ADL, ele põe a Bíblia, mas eu entendo. Aí vem a moral da doutrina espírita que Kardec deixou muito bem para nós, de nós buscarmos a nossa autonomia, do eu buscar o meu conhecimento, da minha evolução. A partir, a gente vê diferentes classes sociais. Isso também se deve ao avanço do espírito, à evolução espiritual ao que ele está submetido. Você podia repetir o final? Eu não escutei. Esse momento em que vive alguém, as pessoas na sociedade, um com um grau de estudo deficiente, vamos supor, aquele que ficou preso não tem capacidade de entender a sua evolução, se ele está num grau de evolução
que ainda não é compreensível pelo estar buscando a sua evolução? Olha, evoluindo ele está. O que nós precisamos ver é o estágio evolutivo do espírito dele. Ele está evoluindo, entendeu? Ele está evoluindo. Todos nós estamos evoluindo na Terra. Mas há os requisitos ainda de um primitivismo muito grande. Agora, o que acontece? Está mais ou menos provado que a delinquência existe quando o estado de necessidade é muito forte. Então, nessa época de pandemia, por exemplo, o que nós estamos assistindo no Brasil de hoje? Pequenos furtos, e furtos faméricos. O furto famérico sequer é crime. Olha, e ela acabou. Ele não tem o que comer, ele vai morrer de fome. Ele tem um filho morrendo de fome, ele vai lá, pega, rouba em algum lugar. Então, não é crime. Mas a tendência é aumentar. Agora, aonde é que está a falha? Na estrutura social, na estrutura política do país, que não está olhando para esse campo. Entendeu? Marinha está dentro da casa dela. Quando fala em lockdown, por exemplo, lockdown na Europa, não houve muito prejuízo para empresários, microempresários e para os trabalhadores em geral, porque o Estado custeou parte disso. No Brasil, o Estado não custeou, demorou muito. Então, nós tivemos uma política olhando única e exclusivamente para uma ideia arcaica de negar o crescimento de uma pandemia. Deu no que deu, estamos em 402 mil mortos no Brasil, deve chegar a 500 mil até o final desse mês de maio. A Camila, né? Falando por que ela... Isso poderia ter sido evitado. Mas mais importante do que ela apelou para a mãe dela, né? É aquela ideia de você socorrer a pessoa. Você vai ficar na sua casa, mas você vai ter a sua lá. Não vai cortar a sua luz, não vai cortar a sua água. Fizeram um post falando dela. Você vai ter uma espécie de auxílio. A pior coisa do mundo, né? É ver a Camila apelar para a mãe dela. Não houve isso, como sendo deveria que ela acabou acontecer. de comprar um apartamento, não deu tempo de então, mobiliar, porque ela entrou no Big Brother e deu um carro para ela. Nós temos que pensar dessa forma e agir de uma forma diferente. Não tem condição. A coletividade tem que agir muito de boa uma forma fora. diferente. Porque pandemias vão acontecer sempre. Ela apelou para uma coisa. Provavelmente alguém vai falar sobre ela nesse grupo. A pandemia teria que ser um momento de profunda reflexão das lideranças mundiais. Não está sendo. As grandes lideranças religiosas do mundo estão omissas contra a pandemia. Não estão fazendo. Tem que ser feita uma reflexão. A origem da pandemia, por que aconteceu a pandemia, por que ela está crescendo. Nós estamos agredindo a natureza? Estamos. É uma das causas da pandemia? Então, vamos mostrar como é que isso acontece, por que nós temos que mudar a mentalidade nossa. Na questão de água, por exemplo, na questão de poluição dos mares, do ar atmosférico que nós vivemos. Então, não estou vendo as grandes lideranças religiosas, e nem no meio espírita, eu muito preocupado em discutir este fato. É aquilo que nós chamamos de debate. Tem que debater. Por que está tendo tanta pandemia no mundo? O que nós podemos fazer para diminuir isso? Ou para extinguir até. Você derruba uma floresta amazônica, os vírus que estão na floresta amazônica vão para onde? Vão migrar. E vão chegar até nós. E vamos ter outros eventos pandêmicos, como esse, talvez até pior do que esse. Né? Outro dia perguntaram para mim se a raça humana corre o risco de extinção. Eu falei, não sei, mas de transformação pode ter, muita transformação. Muito bem. Perdão. Você quer complementar, não? Gente, mais alguma pergunta? Bom, só um comentário, né? Se eu estava falando dos evangélicos, a gente tem um carinho... Falando com muito respeito. Não, eu também, eu tenho um carinho muito importante para o planeta. Que é a destruição da idolatria. Que é importante. Com certeza. A gente tem um carinho enorme, um respeito por todas elas. Há um tempo atrás, eu e minha esposa fomos chamados para ser padrinhos de casamento de um casal evangélico. Eles sabiam, a gente era espírito e tudo mais. Eu achei muito interessante que o pastor, eu conversei, ele nos convidou para um churrasco na casa dele no dia seguinte. Eu fui. E me chamou a atenção a música, num pagode.
Eu estava escutando o pagode, era uma letra religiosa. Eu falei, é interessante, né? A letra religiosa, pagode, falou assim, olha, peixe morre pela boca. Essa turma aí de bar, a gente pega pelo samba, depois a gente leva para a igreja. Eu achei muito interessante. Então tá bom. Nós estamos chegando ao nosso encerramento, né? Estamos chegando ao nosso horário aqui. Agradecer demais pelo senhor. O senhor não conhecia o senhor, fiquei encantado, né? A forma de expressão. Lembrando, João, lembrando que o seu Anjo é um dos grandes fundadores lá da cidade da Fraternidade. Né? Eu sou lá em Belo Horizonte, hoje eu estou na coordenação do grupo Irmã Ló. O senhor deve falar do Jair, Dona Ló, a história dele. A Ló, a Dalva, mulher do... A Ló, mulher do Jair, a Dalva, mulher do Horto. Você deve conhecer bem a história dessa turma de Peixotinho e por aí afora, né? Mas, enfim, se você vier em Belo Horizonte, com certeza a gente vai ter o prazer de tomar um café junto. Se Deus quiser, estou à disposição. Gente, ó, então, antes da gente encerrar, só convidando a vocês, sábado que vem, no mesmo horário, a gente vai estar aqui, né? A Edna, ela precisou sair, ela tinha uma reunião. Eu já engordei. Daqui a pouco, mas ela é a Edna Prudência, aqui de Belo Horizonte, a companheira nossa, trabalhadora da Aliança Municipal Espírita, vai trazer o tema realmente... Olha lá quem é culpado de eu ter engordado. Comentar sobre esse assunto e estão todos convidados, o senhor também, Sônia, tá? Agradeço. Estarei com certeza. E por encerramento, a Vivi vai fazer a nossa prece final. Não, tá desligado, né? Vivi está aí? Muito bem. Oi. Seu Ângelo, foi muito bom, maravilhoso poder ouvi-lo novamente. Agradecemos o convite, né? A gente ficamos encantados com o senhor. Muito obrigada, gratidão. E para encerrar esse nosso estudo, a gente vai fazer o encerramento com a prece, com a oração da fraternidade, de Bezerra de Menezes. Senhor, somos uma só família de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro, naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá que lhe servimos de apoio. Se o outro descansa, ampara-nos a fim de que lhe tomemos um lugar na tarefa, sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste. O ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença, a tranquilidade para os que venham cair na discórdia e a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor para que nos devotemos fielmente uns aos outros e que, ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação ou o desajuste, dá que o clarão de tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família só, procurando escorar-nos no apoio recíproco, de modo que um dia estejamos integrados em teu serviço na alegria imortal para sempre.